Maio de 101 d.C., Trajano iniciou sua primeira campanha contra o reino Dácio, dando início a uma guerra do maior império do mundo, contra o militarizado reino da Dácia. Trajano iniciou seus planos cruzando para a margem norte do Danúbio, derrotando o exército dácio em Tapai, na Segunda Batalha de Tapas, perto dos Portões de Ferro da Transilvânia. Não seria uma vitória decisiva, entretanto. As tropas de Trajano sofreram pesadas perdas no confronto, e ele preferiu adiar mais campanhas durante o ano, a fim de reagrupar e reforçar seu exército. No entanto, a batalha foi considerada uma vitória romana e Trajano se esforçou para consolidar sua posição, incluindo outros compromissos importantes, bem como a captura da irmã de Decébalo, conforme retratado na coluna de Trajano. No inverno seguinte, Decébalo tomou a iniciativa ao lançar um contra-ataque através do Danúbio, apoiado pela cavalaria sármata, forçando Trajano a vir em auxílio das tropas na sua retaguarda. Os dácios e seus aliados foram repelidos após 2 batalhas na Mésia, em Nicópolis no Istro e Adanclisi. O exército de Trajano avançou ainda mais para o território dácio, e, 1 ano depois, forçou Decébalo a se render. Ele teve que renunciar à reivindicação de algumas regiões de seu reino, devolver os fugitivos de Roma então sob sua proteção, a maioria deles especialistas técnicos, e entregar todas as suas máquinas de guerra. Trajano retornou a Roma em triunfo e recebeu o título de Dácio. A paz de 102 devolveu Decébalo a condição de rei cliente mais ou menos inofensivo. No entanto, ele logo começou a se rearmar, a abrigar novamente os fugitivos romanos e a pressionar seus vizinhos ocidentais, os sármatas jáziges, a se aliarem a ele. Através de seus esforços para desenvolver um bloco contra Roma, Decébalo evitou que Trajano tratasse a Dácia como um protetorado em vez de uma conquista total. Em 104, Decébalo planejou um atentado contra a vida de Trajano por meio de alguns desertores romanos, um plano que falhou. Decébalo também fez de Longino prisioneiro. Longino era legado de Trajano, e acabou se envenenando enquanto estava sob custódia. Finalmente, em 105, Decébalo empreendeu uma invasão do território ocupado pelos romanos ao norte do Danúbio. Antes da campanha, Trajano havia levantado 2 legiões inteiramente novas. A Legio II Traiana Fortis, que pode ter sido levada para o Oriente, e a Legio Trigésima Upia Victrix, que foi colocada na Panonia. Em 105, a concentração de tropas romanas reunidas no Médio e Baixo Danúbio chegava a 14 legiões, 5 a mais que as 9 que lutaram em 101, sendo as 14 legiões cerca de metade de todo o exército romano. Mesmo depois das guerras dácias, a fronteira do Danúbio substituiria permanentemente o Reno como o principal eixo militar do Império Romano. Incluindo auxiliares, o número de tropas romanas lutando em ambas as campanhas estava entre 150.000 e 175.000, enquanto Decébalo poderia dispor de até 200.000 homens, aproveitando os grandes recursos metalúrgicos de seu país, podendo armar todos os soldados. Outras estimativas para as forças romanas envolvidas na Segunda Guerra Dácia de Trajano citam cerca de 86.000 para campanhas ativas com grandes reservas retidas nas províncias proximais, e números potencialmente muito mais baixos, cerca de 50.000 para as forças esgotadas e aliados ausentes de Decébalo. Numa campanha feroz que parece ter consistido principalmente em guerra estática, os dácios, desprovidos de espaço de manobra, mantiveram a sua rede de fortalezas, que os romanos procuraram desesperadamente invadir. Os romanos gradualmente aumentaram seu controle em torno da fortaleza de Decébalo em Sarmizegetusa, que finalmente tomaram e destruíram. Uma cena polêmica na coluna de Trajano pouco antes da queda de Sarmizegetusa Régia, sugere que Decébalo pode ter oferecido veneno aos seus homens restantes como uma opção alternativa de captura ou morte enquanto tentavam fugir com ele da capital sitiada. Decébalo fugiu, mas, quando mais tarde foi encurralado pela cavalaria romana, cometeu suicídio. Sua cabeça decepada, trazida a Trajano pelo cavaleiro Tibério Cláudio Máximo, foi posteriormente exibida em Roma nos degraus que conduzem ao Capitólio e jogada nas escadas Gemonias. Os famosos tesouros dácios não foram encontrados na capital capturada e seu paradeiro só foi revelado quando um nobre dácio chamado Bicilis foi capturado.
Os tesouros de Decébalo foram enterrados sob um rio temporariamente desviado e os trabalhadores cativos executados para manter o segredo. Quantidades surpreendentes de ouro e prata foram encontradas e empacotadas para encher os cofres de Roma. Segundo Jerome Carcopino, consistia em 165 toneladas de ouro e 331 toneladas de prata. A conclusão das guerras dácias marcou um triunfo para Roma e seus exércitos. Trajano anunciou 123 dias de celebrações em todo o império. As ricas minas de ouro da Dácia foram asseguradas, e estima-se que a Dácia contribuiu então com 700 milhões de denários por ano para a economia romana, fornecendo financiamento para as futuras campanhas de Roma e ajudando na rápida expansão das cidades romanas em toda a Europa. Trajano construiu uma nova cidade, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, em outro local, ao norte da cidadela montanhosa que abrigava a capital dácia anterior, embora tenha o mesmo nome completo, Sarmizegetusa. Esta capital foi concebida como um centro administrativo puramente civil, e foi dotada do habitual aparato administrativo romanizado. A defesa da província foi confiada a uma única legião, a Legio 13ª Gemina, estacionada em Apulum, que funcionava como uma guarda avançada que poderia, em caso de necessidade, atacar a oeste ou a leste os sármatas que viviam nas fronteiras. Portanto, o caráter indefensável da província não parecia ser um problema para Trajano, já que a província foi concebida mais como uma base para novos ataques. Mesmo na ausência de uma maior expansão romana, o valor da província dependia da força geral romana. Embora Roma fosse forte, a Dácia era um instrumento de controle militar e diplomático sobre as terras do Danúbio. Quando Roma estava fraca, como durante a crise do terceiro século, a província tornou-se um passivo e acabou sendo abandonada. Trajano reassentou a Dácia com os romanos e a anexou como uma província do Império Romano. Além de seu enorme saque, e mais de 500 mil de escravos, de acordo com John Lidus, as campanhas dácias de Trajano beneficiaram as finanças do Império através da aquisição das minas de ouro da Dácia, administradas por um procurador imperial de categoria equestre. A vitória foi comemorada pela construção tanto do Troféu Trajano na Moésia, quanto da famosa coluna de Trajano em Roma, com essa coluna em Roma representando a guerra e os acontecimentos. Trajano agora teria os recursos e dinheiro suficiente para as campanhas que ele quisesse iniciar, mostrando o seu lado conquistador. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.